Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça, estou aqui para mais uma aula de filosofia e hoje falando sobre Kant, Immanuel Kant. Nós vamos estudar sua teoria hoje, verificar alguns critérios do conhecimento a partir do Kant e, obviamente, aprofundar esse filósofo tão importante para a história da humanidade, para a história da filosofia e, consequentemente, influencia a sua, a minha vida, a vida de todos nós. E nós precisamos aprofundar esses conhecimentos que já vimos aqui e acolá, já vimos alguma coisa do Immanuel Kant. Então, hoje nós vamos contextualizar o Kant no seu tempo, também demonstrar os antecedentes, outras teorias que vieram anteriores a ele, e também analisar algumas das suas máximas. Então, desde já, pegue sua caneta, seu caderno, seu lápis, faça suas anotações, porque hoje nós vamos estudar Immanuel Kant. Na última aula, nós vimos, então, a fenomenologia e o positivismo lógico. Então, na última aula, que foi ao vivo, nós vimos, então, todo esse percurso ali desenvolvido, em especial por Russell, por Auguste Comte, ok? E depois que terminar essa aula, fica aqui o meu convite, a minha convocação para você entrar no Classroom, responder as questões que estiverem lá para garantir a sua presença. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esse senhor ali, tão elegante, né? Immanuel Kant nasceu ali no século XVIII, 1724, nasceu em Königsberg, que é a antiga Prússia, hoje uma região que fica na Alemanha. Ele é muito conhecido por levar uma vida muito metódica. Metódica vem de método, ou seja, sempre ali seguindo uma mesma metodologia. Tanto que existem algumas lendas, ou não sei se são verdade ou não, mas dizem que até as pessoas da sua vila acertavam o horário dos relógios pelo horário que ele saía de casa. Sempre ali muito metódico. É um expoente do iluminismo, essa corrente de pensamento que visou resgatar alguns valores e lançar luzes à consciência nesse momento, ali do século XVIII, século XIX. Então, desde já, esse é o pressuposto que está por trás desse filósofo. E eu trouxe aqui para vocês o próprio Kant para fazer aqui com vocês uma brincadeira. Então, queria parar de ficar filosofando. But I can't. Ou seja, ele não poderia parar de filosofar. É um grande filósofo. E toda a sua filosofia está estruturada em cima de responder a questões fundamentais do seu tempo. E nós vamos ver que, por exemplo, uma das grandes questões era a dicotomia entre empirismo e racionalismo. E o Kant vai se debruçar sobre isso de uma forma brilhante e trazer para nós uma reflexão que, de fato, deu várias respostas importantes para a filosofia e para a humanidade. Bom, aqui estão algumas de suas obras, O Immanuel Kant, então, reflete sobre essa questão do conhecimento na Crítica da Razão Pura. Depois, nós temos a Crítica da Razão Prática, que é justamente aonde ele averigua as questões éticas e morais, e também a Crítica da Faculdade do Juízo, que justamente vai refletir um pouco mais profundamente sobre os nossos juízos estéticos. Então, vejam, o Kant é um professor, um pesquisador que se dedicou a várias áreas da filosofia. Para aqueles que não sabem, a filosofia hoje nas academias, ela em geral, quando um professor pesquisador ou um próprio aluno da graduação em filosofia, ele se dedica a um ponto específico, se dedica a uma linha de pensamento. E o Kant, veja, se dedicou a várias obras, a várias áreas do conhecimento filosófico. É importante ressaltar que os professores também fazem isso, mas o Kant fez isso e deixou bases de reflexão muito fortes e reconhecidamente, até hoje, como importantes para a filosofia. Vamos, então, analisar essa questão que fala sobre uma das suas obras. Na Crítica da Razão Pura, letra A, Kant analisa o que podemos conhecer. Letra B, Kant se apropria da consciência de classe. Ou letra C, Kant propõe o empirismo puro como forma de conhecimento. Então você tem aí alguns segundinhos, alguns minutos para responder essa questão. Beleza? Daqui a pouco eu volto e trago a resposta correta.
E aí, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A. Kant analisa o que podemos conhecer. Então, verifica-se, na Crítica da Razão Pura, que o Kant se dedica a essa questão que estamos estudando, a teoria do conhecimento. E, em específico, na estrutura de como o ser humano conhece. Isso nós vamos aprofundar logo, logo. Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre esses precedentes, né? O que veio antes do Kant que levou ele a essa reflexão, ou que pode ter influenciado as suas reflexões. Nós falamos, então, do racionalismo e do empirismo. Lembrando, o racionalismo é aquela corrente de pensamento que acredita que a razão é que responde às questões da humanidade, é ela quem conhece. Enquanto que os empiristas acreditavam que primeiro vem a experiência, e a experiência fornece a razão, ou até mesmo ela puramente consegue responder às questões do ser humano. Ou seja, é a experiência que conhece o mundo. Então essa dicotomia, né, essa, de certa forma, uma rivalidade entre essas duas correntes de pensamento, na verdade o que temos ali são duas formas de responder à questão do conhecimento. E o Kant vai se debruçar sobre isso. Então, quando a gente para e olha para o iluminismo, né, resgatando diversos valores, e aqui tem, né, toda uma foto para representar essa questão, nós vamos perceber que esses dois precedentes vão mostrar para onde que vai a reflexão do Kant. É uma reflexão que vai tentar superar essa dicotomia entre racionalistas e empiristas. Então, por isso, ele vai jogar a razão num tribunal. O que isso quer dizer? Bom, pense que a razão está sendo colocada pelos racionalistas, por exemplo, como a grande resposta para as nossas questões. E aí ele vai colocar em xeque, será que a razão tem toda essa capacidade? Aí será que ele não está indo para o empirismo quando ele fala isso? Ainda não, porque de certa forma a razão tem um papel, mas esse papel talvez não seja tão grande quanto aquele que propunham os racionalistas. Da mesma forma que a nossa sensibilidade também precisa ser averiguada. Por isso, então, a pergunta, qual é o real valor dos nossos conhecimentos e o que é conhecimento? Então, a partir dessas duas questões, o Kant vai nortear a sua reflexão. Colocando a razão num tribunal significa julgar se a razão ela consegue ou não conhecimento, se ela sozinha consegue fazer alguma coisa, se ela precisa de ajuda. Então, nós vamos ver isso logo à frente. Então, para a gente aprofundar esses conhecimentos, vamos a mais uma questão. Em relação às reflexões que antecederam Immanuel Kant. Letra A, propõe a superação do empirismo e do racionalismo, ou letra B, concorda com a metafísica antiga. Então, pare aí, alguns minutinhos, responda essa questão, que daqui a pouco eu volto e mostro qual é a correta. Vamos ver então, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Tenho certeza que você acertou. Vamos ver? Letra A. Propõe a superação do empirismo e do racionalismo. Mesmo que você não tenha acertado. Perceba, a grande questão para o Kant, e pelo que a gente está encaminhando a reflexão, é justamente encontrar uma resposta que, de certa forma, resolva essa dicotomia entre racionalistas e empiristas. Então, mais à frente, nós vamos ver como ele soluciona essa questão.
Bom, a primeira coisa que nós precisamos observar, então, é que Kant acredita que Hume, David Hume, um empirista clássico inglês, tirou ele daquele sono dogmático. O que seria isso? Não é o Pernalonga aqui, todo escarafunchado ali, com a cara toda de remela. Não é isso. A questão é a seguinte: ao ver do Kant, toda a história da filosofia se dedicou somente às questões metafísicas e colocando um patamar na racionalidade que ela não tem. Então é necessário observar a razão nos seus limites, e quem teria mostrado, despertado o Kant desse sono dogmático que todos os outros filósofos viveriam até aquele momento foi o David Hume. Então o Kant acredita que ele é aquele filósofo que vai, de certa forma, resolver algumas questões que fogem da metafísica, e que vão, de certa forma, ficar obsoletos a partir desse conhecimento. Então, olhando para isso, é necessário, então, superar a metafísica e a dicotomia entre racionalismo e empirismo. O que isso significa? Quando eu supero a metafísica, eu paro de olhar para o transcendente, ou seja, aquilo que está fora do nosso mundo material. Por exemplo, eu estou pegando num objeto aqui, isso se chama passador de slides. Estou pegando nele. Tudo que envolver, por exemplo, o que é o em si do passador de slides, será que existe uma condição muito interna a esse passador de slides? Eu preciso parar, deixar a transcendência do passador de slides e ficar com aquilo que ele me apresenta. Então, eu preciso observar então, que a minha razão ela vai ter, de certa forma, uma limitação. Então, por que olhar para isso e, de certa forma, superar a metafísica? É que, por exemplo, se você olha para o Platão, lá na Antiguidade Grega, aonde estava a verdade para o Platão? Estava no mundo das ideias, no mundo fora do nosso mundo. Isso seria acessível à razão, ou até mesmo pensando no período do Kant ali, estaria acessível aos nossos sentidos, à ciência? Não estaria. Então, por isso, essas questões não responderiam mais à questão do conhecimento. E, de certa forma, talvez a gente nunca chegue exatamente a dizer o em si das coisas, por mais que exista um em si. Mas talvez nós sejamos limitados suficientemente para dizer isso. E foi exatamente isso que geraria essa diferença entre racionalistas e empiristas. Enquanto eles estão preocupados em chegar a um em si, nós não conseguiríamos chegar. Então não seria necessário responder, por exemplo, o que de fato são as coisas, mas dizer como elas são. Isso sim seria possível a nós. Então, por isso, uma superação da metafísica. E aí vem a nossa estrutura para conhecer. Ao ver do Kant, não existe uma dicotomia tão profunda que separe razão e experiência. Ao ver dele, essas coisas estão unidas no conhecimento, ou seja, ao mesmo tempo. Não como os racionalistas queriam a razão primeiro, ou como os empiristas queriam a experiência primeiro, mas ao mesmo tempo, trabalhando juntas, a razão e a experiência conhecem o mundo, ou seja, o conhecimento é fruto daquilo que a nossa razão e a nossa experiência, trabalhando juntas, conseguem definir. Por isso, ele observou que existe uma estrutura a priori e uma estrutura a posteriori no ser humano, que garante o conhecimento. O que significa isso? Significa que nós temos uma que nós temos uma estrutura anterior à experiência, a priori. Nós temos uma estrutura que nos garante o conhecimento antes, já veio para a gente, como se fosse o hardware do computador, a parte física do computador, já veio nele. E, na verdade, uns softwares lá, como o Windows, por exemplo, para rodar os outros programas. Então, já veio ali dentro. E depois vem a experiência, o a posteriori, aquilo que vem depois da minha experiência. Então, antes e depois, nós temos essas duas coisas atuando juntas. Ou seja, a nossa estrutura a priori, na experiência, juntas, fazem com que o conhecimento aconteça. Ufa, Bastante conteúdo, Então vamos parar um pouquinho e refletir sobre uma questão para a gente decantar esses conhecimentos e a gente aprofundar ainda mais essas reflexões que o Immanuel Kant nos trouxe. A questão é, o sono dogmático é, então, letra A ausência do questionamento das ideias em relação à realidade, ou letra B, questionamento racional sobre a origem do ser.
Perceba, o som dogmático é o quê? Então perceba e traga a resposta aí, mostra a sua resposta, mostra por que a resposta que você marcou está correta, e daqui a pouco eu volto com a alternativa correta. Estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra A. O sono dogmático é o quê? A ausência do questionamento das ideias em relação à realidade. Então, assim, ó, aquele dogmatismo ali presente na filosofia antes do Kant tinha uma certa, né, condição, obviamente, a filosofia é reflexiva, mas existia uma certa condição que não passava-se a um horizonte de questionamento em relação ao em si, que é o que ele vai questionar. E vai nos mostrar o como conhecer muito mais do que o que é ou o que são as coisas. Por isso que, nessa estrutura que ele constata, nós temos que perceber o seguinte: existem categorias que nos permitem conhecer o mundo, né, e nos permitem observar, né, a condição do mundo à nossa volta. Então, por isso que a condição que nos garante perceber e conhecer o mundo, ela parte da ideia de matéria e forma. Então, matéria, né, qual é o conteúdo das coisas, né? E a forma é exatamente aquilo que caracteriza elas, até mesmo de forma estética, o que elas são, beleza? Então, a grande questão é que nós precisamos perceber como essas categorias agem. Então, nós vamos ter a sensibilidade como uma das percepções, aquilo que nos permite perceber o mundo. Então, como diz aqui, né, a sensibilidade é a faculdade receptiva, pela qual recebemos as representações do mundo exterior. Então, nós temos aqui espaço e tempo, né, que são as duas categorias da sensibilidade que nos conduzem a um entendimento sobre a nossa realidade. Como explicar isso? Bom, perceba, você consegue ter noção de onde você está? Essa seria a noção de espaço. As coisas não se sucedem, os fatos não se sucedem, e isso seria o tempo, de certa forma, né? De forma bem simplória, colocando para vocês, para que a gente entenda que a nossa sensibilidade, né, a gente perceber as coisas à nossa volta, tem a ver com o espaço e tempo ao ver do Kant. Nós temos também o entendimento, que é a faculdade de pensar ou produzir conceitos. E são 12 categorias, né? Então, temos aqui, né, algumas dessas, né? Então, realidade, possibilidade, existência, necessidade. Então, são várias categorias que vão nos permitir, por exemplo, filtrar, lapidar na nossa racionalidade aquilo que acontece no mundo. Então, se vocês olharem para essa imagem aqui, ó, vocês vão perceber, né? Então, espaço e tempo são a base, né, como aqui colocado em cima, mas são elas que permitem que as outras categorias possam acontecer, né? Então, por isso que quando, por exemplo, a charge aqui colocada, né, pergunta, fala para o Kant, né, tá na hora de você, né, fazer a atacada, né, e ele
estou pensando. Então, quando ele está pensando, tudo isso atua junto para que eu consiga escolher a melhor forma, ou pelo menos conhecer. Né? Quando você para pensar como você conhece o mundo, essas categorias elas se unem ali, de certa forma, para perceber o mundo à sua volta. Então, a sensibilidade e aqui o entendimento atuam juntos, construindo conceitos, identificando a realidade à sua volta, e por isso é tão importante que a gente perceba que isso é o como conhecemos o mundo. Ou seja, a nossa limitação em dizer o que o mundo é, ela só pode ser, digamos assim, superada em alguma instância quando a gente para de se questionar em relação ao que são as coisas exatamente, mas dizemos como elas são. A ciência faz muito isso. Ela descreve os seres, né? Então, por isso, nós vamos parar mais uma vez aqui e vamos responder essa questão. As faculdades do conhecimento em Kant são, letra A, entendimento e razão, letra B, tá errado aqui, é letra B, conhecimento e paixão, ou letra C, sensibilidade e entendimento. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Letra C, sensibilidade e entendimento. Então, são essas as estruturas que garantem com que o ser humano conheça o mundo à sua volta, segundo Immanuel Kant. Então, o que nós vimos hoje sobre o Kant, né? Nós vimos aqui, né, a estrutura do seu pensamento, né, as suas várias obras, aquilo que ele estudou. Também vimos a diferença entre racionalismo e empirismo. Vimos agora essa estrutura que ele diz que é a nossa forma de conhecer, ou como conhecemos, então parte das categorias, né, que ele propõe, as categorias a priori do conhecimento, partindo da sensibilidade do entendimento, aí temos espaço, tempo, realidade, unidade, enfim, tudo aquilo que nos ajuda a conhecer o mundo. Lembrando que categorias a priori são aquelas anteriores à experiência, e a posteriori aquelas que vêm em sequência da experiência. Tudo isso para mostrar a vocês que o Immanuel Kant é um filósofo que se dedica fortemente a superar essa dicotomia entre racionalistas e empiristas, mostrando meio que uma resolução dessa questão. Como isso acontece? Devemos parar de olhar para a coisa como ela é, o em si dela, parar de tentar responder essa questão e responder a questão de como nós conhecemos, ou seja, voltado mais ao ser humano que conhece do que ao objeto que é conhecido. Aqui estão algumas referências que foram usadas para preparar essa aula, você também pode utilizar o seu material didático, temos materiais aí disponíveis, né, para que você aprofunde esses conhecimentos. Lembre-se de recorrer ao seu professor para explicar as dúvidas que você ainda tiver e para aprofundar ainda mais esses conhecimentos. A minha gratidão a cada um que esteve aí do outro lado da telinha, né, participando dessa aula. Nos vemos num próximo encontro.